Ó, já vou começar a apresentar o próximo conjunto de slides, tá, gente? E se vocês não estiverem vendo alguma coisa, vocês me avisam, então. Mas espero que vocês estejam vendo aqui uma introdução à ciência e uma introdução à química. Bem, primeiro eu queria discutir com vocês o que eu encontrei na universidade, por que a gente vai trabalhar meio que dessa forma aqui na química, tá? Bem, as pessoas que se formarem em alguma área científica, né, elas podem se apresentar como cientistas mesmo. Se uma pessoa que investiu tempo e amor ao conhecimento científico, geralmente ela não deve ter vergonha de se apresentar como um cientista, tá? Então, é muito comum, assim, principalmente na química e na física, a pessoa se apresentar como um bacharel em física, como um licenciado em física. Não, você pode falar que você é um físico, porque você já investiu tempo, amor, conhecimento, você tem um diploma, você estudou anos, né, sobre esse conhecimento científico, então é meio que essa convocação que eu faço assim para as pessoas que são cientistas, né? Ainda mais que é difícil, né, a gente encontrar cientistas hoje em dia. A gente entende a natureza da ciência como umas características sobre a ciência, construídas a partir de discussões de cientistas, historiadores, filósofos, sociólogos e epistemólogos sobre a ciência. Tanto as pesquisas de Lederman quanto a de Gil Pérez indicam que a visão que estudantes e professores constroem sobre ciência influencia na aula e na aprendizagem desses estudantes. Com o tempo, esses mesmos pesquisadores, eles perceberam que algumas visões sobre a ciência que os estudantes e os professores apresentavam estavam meio distante da realidade da ciência e dos cientistas. Eles estavam mais próximos dos filmes de ficção científica. Então, a ideia que a gente quer desconstruir assim, dessa sala é desse cientista, digamos assim, branco, europeu, e que ele mistura fórmulas mirabolantes e que ele sonhando, ele constrói as suas pesquisas científicas. Isso tá muito diferente da realidade de como que a ciência é feita, certo, pessoal? Então, é importante que vocês vão desconstruindo essa imagem de cientista que não é a realidade das pessoas que realmente trabalham com a ciência, né, na universidade, seja na pesquisa científica, nos grupos de pesquisa, a gente tem pessoas de todas as classes sociais, então a ciência hoje ela já não é feita só por uma classe de pessoas, ela já está bem mais aberta assim à população, digamos assim, em comparação historicamente, né, digamos, há muito tempo atrás. Bem, como que a gente pode entender o que não é ciência, antes da gente entender melhor o que é ciência, tá? Bem, para responder essa questão, a gente precisa pensar que um conhecimento amplo, ele deve ser capaz de interagir com grupos de pensamento que você não dialoga normalmente. Nesse caso, é importante a gente recorrer à filosofia, que aparentemente nasceu bem antes da ciência que conhecemos. Bem, passamos agora para uma explicação sobre pseudociência e anticiência. Para fins didáticos, a gente pode buscar algumas semelhanças entre a pseudociência e a metaciência, ou seja, saberes, teorias ou conhecimentos que estão além do plano empírico, racional e concreto. Nesse caso, a gente pode afirmar que muitos autores, geralmente, de tempos em tempos, eles praticam a pseudociência como um modo de linguagem reflexiva, polissêmica e também de difícil falsificação. Além da linguagem, outra marca da pseudociência é a utilização de ad hoc, que são exceções, considerações ou algumas ressalvas, tá? Então, muitos não, né? Mas são bem pontual, assim, né? Digamos assim. Mas essas hipóteses ad hoc, às vezes, são usadas por alguns cientistas para se proteger de algumas refutações que aquela teoria tem pela comunidade científica. E vai ficar mais claro com o tempo. E essa também é outra marca, assim, que é outra falácia que a gente discute na ciência, que é post hoc, ergo propter hoc. Significa depois disso, portanto, por causa disso. Em português, seria falácia lógica de causa questionável.
ou seja, é estabelecer uma relação causal quando algo não é tão evidente assim. Um exemplo prático aqui é, não houve a formação do produto, pois o ar-condicionado alterou as condições de pressão e volume do laboratório. É mais plausível que o ar-condicionado ele altere as condições de temperatura, né, no caso. Oi, Leonardo, seja bem-vindo. E aí, professor, beleza? Tudo Bom certo. dia. Estava com dúvida se você estava conseguindo entrar na sala, porque às vezes eu tenho que aceitar, sabe? Daí por isso que eu parei a apresentação. A primeira parte a gente falou sobre a vida acadêmica, foi coisa de uns 10 minutinhos. Basicamente, como é que vai funcionar a disciplina, que no caso vai ser 2 avaliações, que valem 10, e a média você divide por 2. Mas no final eu vou passar para vocês como é que funciona os formulários, porque os formulários eles são importantes aqui para avaliar a presença de vocês e para confirmar que vocês estiveram aqui, tá? E agora a gente está conversando sobre uma introdução às ciências e mais precisamente à química, tá? Você está vendo meus slides aqui? Eu acredito que eu parei aqui. Que nós precisamos ou foi aqui? Foi aqui. No caso é que vale ressaltar que esse termo que a gente está usando de pseudociência, ele é muito problemático mesmo, tá, gente? Fica muito difícil da gente distinguir o que seria uma ciência pura e uma ciência falsa, digamos assim. É bem mais simples a gente diferenciar o que é ciência do que não é ciência, ou uma anticiência. A anticiência ela pode ser exemplificada por terraplanistas, antivacinas e negacionistas, ou seja, pessoas que distorcem ou destroem a ciência e o conhecimento científico de uma forma mal intencionada de usar essa linguagem científica para finalidades próprias. Tá? Um exemplo de quando eu vi isso, assim, no caso, quando eu vi isso ao vivo, uma vez que tentaram me vender uma cadeira quântica. E essa cadeira, assim, ela não tem nada de quântica, é só uma cadeira vibratória, entendeu? Mas esses vendedores, eles se apropriam desse termo quântico para tentar passar alguma credibilidade maior para esse produto, que vai ser algo totalmente inovador, tá? Isso geralmente é furada, tá? Não caiam nessa, tá bom, gente? Propaganda enganosa. Exatamente. A tal da propaganda enganosa. Bem, agora para a gente começar a entender mais o que é ciência, a gente precisa deixar de lado essas visões estereotipadas dos filmes, tá? Entender que a ciência é feita por pessoas de diferentes classes sociais, tá? Diferentes realidades. Para isso, aqueles autores que eu comentei com você, o Lerman e o Gil Pérez, eles construíram em conjunto o que a gente vem chamando de visões de enfrentamento às visões estereotipadas da ciência. Bem, para a gente começar a entender o que é a ciência, então, a etimologia do termo ciência, ela vem do latim, scientia, que significa conhecimento ou prática. A minha prática docente parte do pressuposto que a ciência pode ser entendida como uma forma de pensar a partir de conhecimentos socialmente construídos. Portanto, tanto o conhecimento técnico como o conhecimento epistêmico, eles se complementam durante o desenvolvimento de um desses projetos. Dessa forma, a gente pode dizer que a ciência ela não vai acabar tão cedo, tá? Ela pode se modificar, ela pode se degenerar, se construir, se ressignificar, mas em qualquer área, em qualquer ambiente educacional, a gente encontra pessoas compartilhando e desenvolvendo conhecimentos. Aqui é para vocês terem uma noção de como que a química está presente em outras ciências, tá? Então, mesmo que vocês escolham qualquer um desses cursos aqui, vocês vão ter que passar por uma disciplina de química. Então, eu acho melhor vocês aprenderem agora, aqui, já com calma, no ensino médio, tá? Com o professor, tudo. Porque quando chega lá na frente, geralmente a cobrança é sempre maior, né? As cobranças sempre vão aumentando. Em quais cursos que a química está presente? Isso daqui eu peguei a lista dos cursos da Federal e analisei todos os cursos que alguém já me pediu aula particular, assim, né, de química, porque precisava passar na disciplina, já estava desesperado, né. Então, a química está presente, pelo menos na medicina,
medicina veterinária, biomedicina, ciências, ciências ambientais, ciências exatas, agronomia, agroecologia, ciências biológicas, educação física, enfermagem, todas as engenharias, farmácia, física, fisioterapia, geologia, nutrição, odontologia, oceanografia, pedagogia, petróleo e gás, terapia ocupacional e zootecnia. Então, aproveitem para já entenderem os fundamentos agora, tá? Porque vai ajudar vocês no futuro, muito provavelmente, certo? Essa química que a gente vai estudar aqui, ela também ajuda em questões controversas, tá? Para vocês conseguirem entender melhor o que são essas controvérsias sociocientíficas, principalmente. No caso, saber discutir sobre homeopatia, vacinação, transgênicos, células-tronco, aquecimento global, clonagem, aborto, problemas ambientais, evolução, engenharia genética, armas químicas, biológicas e nucleares, origem da vida, inteligência artificial, poluição radioativa, infecções sexualmente transmissíveis, clonagem e etc. Alguns estudos têm revelado que a imagem pública da ciência ela é determinada pelas questões sociocientíficas mais recentes. Logo, todas essas controvérsias, para além de terem desencadeado reações e tensões na população portuguesa, devem ter influenciado as suas concepções sobre a ciência e a tecnologia, e, consequentemente, os seus pensamentos, discursos e discussões sobre questões sociocientíficas. Essa frase, ele é desse autor, do Pedro Reis, que ele estuda como que essa imagem da ciência é determinada pelas questões controversas e que envolvem ciência e tecnologia mais atuais, tá? Bem, vamos discutir mais precisamente o que a química estuda. A etimologia do termo química nos lembra que o laboratório é um local de trabalho manual, e não de raciocínio indutivo ou dedutivo. É um teatro para a realização de operações, um local para transformações de materiais. Os materiais são trazidos para o laboratório para serem manipulados e transformados em outra coisa. O produto que sai da porta nunca é o mesmo do que as matérias-primas que entram no laboratório. Bem, essa não é a definição que a gente tem atualmente da química, tá? Essa definição é bem mais alquímica, então remete à gênese na alquimia, certo, pessoal? Então, essa aqui vai ser um momento que a gente vai ser mais prejudicado, com toda certeza. Eu imagino, pelo menos, porque eu não consigo simular um laboratório de química aqui na minha casa, né? Como a gente está no remoto, acaba tendo, a gente vai ter que focar mais na parte teórica mesmo. A parte prática a gente vai deixar para depois, né? Principalmente porque, assim, eu não quero colocar a vida de vocês em risco, né? Para vocês terem uma aula de laboratório, então a gente vai ter que fazer uma aula lá na escola, assim. Isso pode ser perigoso, né? Posso colocar a vida de todo mundo em risco fazendo isso. E eu não quero isso, eu quero que vocês tenham ainda, várias aulas de laboratório para a vida inteira de vocês, tá? Então a gente vai preservar, principalmente por causa desse momento que a gente está aí, questão do vírus mesmo, certo, pessoal? Mas eu acho que isso, na química, eu acho que isso se acentua um pouco mais, assim, porque a própria natureza do termo, ela não se mete a esse trabalho de laboratório. Então, por isso que ele vai realmente fazer falta, tá? Não, nada não, professor. O que importa é a saúde de todo mundo. Pô, com certeza, com certeza. Bem, uma definição um pouco mais atualizada do que seria a ciência, né? Seria o estudo da química, no caso. Seria o estudo científico da constituição da matéria, suas propriedades, transformações e as leis que as regem. A definição da Oxford Language. Bem, algumas questões que a gente vai discutir assim durante as aulas, tá? Seria sobre o corpo teórico e metodológico da química, algumas reflexões sobre o realismo da química, uma possível redução da química à física e por que isso não é viável, né? No caso, enquanto a mecânica quântica ela vai operar principalmente sobre os átomos isoladamente, que é basicamente o que a química faz, a química busca considerar como esses átomos estão organizados e relacionados uns com os outros. Então, você tem que buscar entender mais a totalidade dos seus átomos, tá? E como que eles se interagem e reagem. Algumas questões sobre estética, ética e imagem pública da química. Sobre a estética, o que a ciência da química tem de especial para chamar a atenção da sociedade e da comunidade científica? Sobre a questão de imagem pública, como que a química é vista pela sociedade e por que a comunidade científica ajuda a criar essa impressão.
e sobre a ética ou a falta de reflexão sobre a ética na ciência. Sobre a ética, esse é um ponto que eu vou pegar bem. Vai ser o que eu vou ser mais rígido aqui na disciplina, tá, pessoal? Que é sobre essa questão da ética e principalmente na entrega de trabalhos e de pesquisas que vocês forem realizando, tá? No caso, para vocês tomarem muito cuidado com o plágio, que eu sou um professor que eu verifico isso, tá? Eu verifico, estudo sobre isso também. Então, é a única coisa que pode ser que vocês zerem, assim, é muito difícil reprovar aqui na disciplina de química, mas a única coisa que pode fazer vocês reprovarem é vocês começarem a entregar coisas plagiadas ou cópias, tá? No caso sobre a fabricação de dados, eles foram obtidos ou conduzidos os dados? Quais foram os procedimentos ou os resultados que realmente não foram feitos e que você pode ter colocado? Se existe isso, isso é plágio, tá? Sobre a falsificação de dados, procedimentos ou os resultados revelantemente modificados, imprecisos ou incompletos, e que vão interferir na conclusão que você vai extrair desses dados. Isso, no caso, é a falsificação, quando você modifica algo para que fique um pouco mais adequado, que tenha mais impacto, digamos assim. Ou o próprio plágio em si, que no caso é a cópia, né? É a utilização de ideias ou formulações verbais, orais ou escritas de outrem, sem dar-lhes por elas expressa e claramente o devido crédito, tá? Então, o que vocês podem fazer, assim, para vocês não terem um zero, assim, se vocês acabarem não sei, colocando um parágrafo igual, né? Só você colocar a referência, colocar ali o site que você tirou isso, explicar para o professor, professor, não tive tempo de fazer as referências, mas o site que eu peguei foi esse daqui porque ele me ajuda a resolver vários exercícios, então é um site que eu confio. Então é só colocar onde que vocês estão tirando essa informação, tá? Já soluciona muitos problemas. Oi, pode falar. Também tem que eu estou estudando aqui, eu uso direto para estudar aqui, é o Brasil Escola. É um aplicativo muito bom, que, tipo, professor usa, um monte de gente usa, tipo, a questão que você tiver dúvida, lá tem, sabe? Principalmente dos conteúdos do ensino médio, né? Tem praticamente todos os conteúdos, né? Então, a única coisa que eu vou pedir para vocês é que vocês coloquem, assim, o link, ó, esse conhecimento eu retirei do Brasil Escola por causa disso, porque ele sempre me ajudou em todos os conteúdos do ensino médio. Então, só colocar isso já soluciona todos os problemas, tá, gente? Também não sou aquele professor que vai a gente não vai se fazer de que nada está acontecendo, né? Vocês estão vendo a aula aqui, tudo, então a gente precisa trabalhar isso mesmo. E eu entendo que às vezes a gente, principalmente quando é um trabalho da escola, assim, a gente às vezes não tem tempo de fazer todas as referências nas normas perfeitas, tá? A gente até vai aprender como é que faz, para vocês já irem sabendo que existe, né, para quando vocês precisarem, vocês terem os subsídios para vocês saberem onde é que vocês vão procurar isso. Mas eu não vou cobrar, assim, de uma forma que, nossa, vai ser super complexo, assim, e difícil, tá? Vai ser algo mais gostoso, assim, que a gente vai desenvolvendo com o passar do tempo, certo? Bem, se dados são reprodutíveis ou se eles não são reprodutíveis, sobre o plágio, ó, se você tiver com essas perguntinhas na cabeça, ó, copiar texto de outro trabalho, traduzir literalmente outro texto, copiar texto já publicado, artigo ou tese, utilizar uma figura de outro trabalho, utilizar figura já existente é plágio, tá? Se vocês tiverem ou autoplágio, quando você copia algo que você publicou há um tempo atrás, igualzinho, assim. Então você está plagiando você mesmo, tá? Então também tem que tomar cuidado com essa questão do autoplágio. Bem, o que a gente vai trabalhar aqui é mais no sentido de uma alfabetização para a cidadania, tá? Vou falar um negócio meio preocupante para vocês agora, que mesmo pessoas que saem da universidade, muitas vezes elas não têm a oportunidade de desenvolver essas habilidades aqui que eu elenquei para vocês aqui, tá? O que é preocupante, durante uma formação científica seria necessário que todo mundo conseguisse desenvolver esses conceitos e
e saber compreender melhor a ciência, né? Então, vou só citar aqui como que a gente vai tentar, em cada aula, buscar desenvolver essas habilidades aqui para contribuir para essa alfabetização científica, porque principalmente na química, vocês vão reparar que a linguagem é muito específica, assim, dos químicos, tá? Então, vocês precisam de uma pequena introdução a esses conceitos antes de vocês começarem, principalmente, a entenderem realmente o que está sendo passado, tanto na internet, tanto nos vídeos que vocês assistem, tanto pela televisão também, que acaba, querendo ou não, influencia nessa imagem pública da ciência, tá? Então, mais para vocês não irem totalmente perdidos, assim, para essas discussões, tá? No caso, você tem que ser capaz de utilizar conceitos científicos e é capaz de integrar valores e conhecimentos para tomar decisões responsáveis na sua vida cotidiana. Compreende que a sociedade exerce um controle sobre as ciências e as tecnologias, tanto como as ciências e as tecnologias marcam a sociedade. Compreende que a sociedade exerce um controle sobre as ciências e as tecnologias pelo viés da subvenção que ela concede. Reconhece bem os limites, como a utilidade das ciências e das tecnologias para o progresso do bem-estar humano. Conhece os principais conceitos, hipóteses e teorias científicas e é capaz de aplicá-los. Aprecia a ciência e as tecnologias pela estimulação intelectual que elas suscitam. Compreende que a produção de saberes científicos depende ao mesmo tempo de processos de pesquisa e de conceitos teóricos. Faz a distinção entre os resultados científicos e a opinião pessoal. Reconhece a origem da ciência e compreende que o saber científico é provisório e sujeito às mudanças. Compreende as aplicações das tecnologias e as decisões implícitas em sua utilidade. Possui suficiente saber e experiência para apreciar o valor das pesquisas e do desenvolvimento tecnológico. Retira da sua formação científica uma visão de mundo mais rico e mais interessante. Conhece as fontes válidas de informação científica e tecnológica e recorre a elas por ocasião de tomada de consciência, e ter uma certa compreensão da maneira pela qual as ciências e as tecnologias foram produzidas na história. Essas sugestões de estudo, eles são da SED, mas acredito que vocês já acabaram fazendo. Eu vejo que bastante gente está fazendo as atividades da Secretaria da Educação, e essa daqui já foi de um tempo atrás já, tá? Vou dar uma pausa aqui na gravação.